Como chegaram aqui muitos questionamentos, antes da fala e no final eu vou ler ainda o manifesto. Se todos concordarem, o manifesto aprimorado será lido em plenário do Senado. Até hoje à tarde eu já faço a leitura. Eu vou ler rapidamente aqui alguns comentários. Quando vai melhorar as estradas catarinenses? As nossas estradas são horríveis. Quando teremos um transporte público de qualidade que atenda os anseios catarinenses que moram no interior? Não aguentamos mais. A Lei 12.619 foi elaborada após uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, exatamente buscando humanizar a jornada de trabalho do motorista. A partir desta ação, de forma inédita, trabalhadores e empregadores sentaram em uma mesa e negociaram um texto que regulamentou a profissão. Outro comentário. Um texto consensual, que, se não é perfeito, foi o possível após 19 vetos da Presidenta da República, além das restrições e omissões administrativas, e recém-completados 2 anos de vigência, já querem acabar com ela, sem consultar o trabalhador, querem propor uma lei absurda. Estou resumindo aqui o comentário. Jornada de até 12 horas, além do fracionamento do intervalo de repouso e a mitigação dos intervalos de descanso. Enfim, querem mascarar o controle de jornada, flexibilizando os intervalos e a jornada extraordinária. Não há avanço, apenas retrocesso. Está se referindo à lei que veio da Câmara. Além disso, é um desrespeito. Outro comentário. A entidade legitimamente representante dos trabalhadores e empregadores, como CNT e CNTTT, que elaboraram o texto com a participação também de empregadores, na época, complementamos, bem como o Ministério Público do Trabalho, que deu início a essa discussão, que intermediou e construiu o acordo. Querem dar legitimidade à entidade de utilidades duvidosas. Outro comentário. Atreladas ao setor patronal, mas insensível às condições dos trabalhadores, não há interesse no trabalhador, seja empregado ou autônomo, e sim de um segmento econômico que busca apenas o aumento da margem de lucro com a redução de custos na área de recursos humanos. Sacrifícios. Outro comentário. O trabalhador, para compensar o custo da tributação, manutenção de equipamentos, tempo de escoamento da safra, enfim, transfere-se o custo realmente significativo do transporte para o motorista, como se ele fosse culpado pela situação das estradas ou tributos. A Justiça do Trabalho vem reconhecendo a existência de uma espécie de dano moral, conhecido como dano existencial, que é o ato do empregador que tolhe o direito do trabalhador em ter uma vida social privada saudável. Com a nova legislação em discussão, esse dano será irreversível. Outro comentário. O institucionalizado, o Estado legitimará tal dano ao trabalhador. E um governo que se voltado ao trabalhador, no mínimo, é uma contradição enorme, se concordar que com isso aconteça. A questão é que tanto a CNTT e a CNT, ao discutirem a lei durante o ano de 2011, posso dizer isso que participei, buscaram conjugar, está escrito aqui, o interesse dos empregadores e empregados, ou seja, contemplar os interesses econômicos e trabalhistas. Como disse Festino, o texto não é perfeito. Poderia ser aperfeiçoado, mas não o que foi feito. Aí diz, porém, foi o maior avanço em décadas em termos de transporte. A lei anterior que eles querem mudar. A lei deve ser sempre discutida, corrigida, aperfeiçoada, enfim, renovada, porém, sem perder suas diretrizes, que é a saúde do trabalhador, a jornada digna, a garantia de uma vida social com os rendimentos obtidos no transporte. Enfim, últimos comentários, ou seja, não viver apenas pelo trabalho, e sim gozar a vida em face do seu trabalho. Porém, os autores dessa aberração querem cortar na raiz as conquistas alcançadas pela junção de interesses de pessoas diretamente ligadas ao trabalho.
O tempo de espera, por exemplo, foi um efeito dessa junção entre interesses patronais e laborais. Foi um avanço histórico e amenizou os gastos dos empresários por questões alheias à sua vontade, no caso, a demora para embarque e desembarque. E não prejudicou o trabalhador, está se referindo ao que foi concedido na lei anterior que querem mudar. Uma mera consulta ao trabalhador evitaria um texto tão prejudicial. Por que não fazem uma pesquisa nacional perguntando aos motoristas? Porém, é óbvio que não houve consulta nenhuma ao trabalhador, e sim tentaram cooptar alguns, sequer do transporte, para apenas fazer claque. O trabalhador em transporte está sob risco altíssimo. Ainda tem aqui os seguintes comentários. Eu vou ler todos, porque sempre leio todos que chegam aqui, seja para o bem ou seja para o mal. Comentário, outro aqui, esse é do Rubens. Estatuto Rodoviário, Cobradores, Motoristas e demais setores. Meu amigo Silvio Marinho, advogado da Federação dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário do Mato Grosso, que participou desde o início da luta junto ao MP, PJ Trabalho, tem razão. Comentário, a saúde do trabalhador é também saúde da população. A qualidade de vida é um bem e tem que ser coletivo. Não é possível querer individualizá-lo. Normalmente, quando o motorista, após passar o efeito do seu rebite para cumprir a jornada imposta, ao se envolver no acidente, leva a vida de terceiros, ou seja, até de quem não trabalha, é vítima da situação de transporte, é um problema social coletivo de interesse público. Está dizendo que o rebite acaba causando acidente pelo excesso da carga horária. Se o Senado insistir em votar esse regime, em regime de urgência, o texto aprovado pela Câmara, só resta às entidades legítimas sérias pararem o país, independentemente se o período é de Copa ou não. Não parar por interesses pelegos e sim em prol do trabalhador. Eu estou lendo o que chegou aqui, viu, pessoal? A responsabilidade toda é de quem escreveu. Fábio Freitas, estas rodovias estão cada vez pior. O exemplo é as rodovias de Minas, que todo dia mata um monte de gente. Na verdade, é muito blá, 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 e esses políticos nunca arrumam nada. Rodovias sacateadas em todo o país. Marcelo Menezes, magistrada, já. Magistrada, já. Radares, fiscal de trânsito, posto de saúde, estágio nas empresas, recolha os moradores de rua. Edson Vieira, manda os senadores andarem pelas ruas da Estrada do Brasil, daí verão se querem aprovar essa lei da Câmara. José Soares da Silva, o cidadão parabeniza o pronunciamento dos sindicatos e do presidente da Confederação de Trabalhadores de Transporte do Sul. Aqui registra a importância do Castrinho, viu, Castrinho? Tem um fã teu aqui, ó. Quero destacar a presença do Castrinho nessa reunião. Maria de Fátima Anselmo Adelman. A cidadã manifesta sua opinião favorável à redução da carga horária de 8 para 6 horas. Tema debatido na audiência pública sobre mobilidade urbana no Brasil no século XXI, na ótica do Estatuto do Rodoviário. Televisionado na segunda-feira, hoje no caso, segundo ela, essa redução evitará o cansaço do funcionário, além de gerar o melhor rendimento do trabalho. A Maria de Fátima está cumprimentando a audiência pública e o debate que aqui está se dando. Por fim, os senadores que apreciarão esse texto podem perguntar ao doutor Paulo Douglas, que foi o autor da ação civil pública que culminou na 12.619, qual foi a sua motivação? Ele está aí na audiência pública. Perguntem sobre a viúva do marido vivo. Hoje o setor de transporte é o campeão em acidente de trabalho. No ano passado, o TST dedicou o ano inteiro à segurança do trabalho rodoviário. A Lei 12.619 surgiu da insegurança do trabalhador. E agora eles querem flexibilizar à custa das mortes. E daí, senadores? Vocês vão ser convenientes com isso? Eu não. Aí vem o Eduardo Charles Alves, o senador pergunta ao senhor Luiz Antônio como é permitido o motorista coletivo dirigir aquela história do troco. Aqui as últimas duas. O cidadão sugere que as empresas de transporte promovam um exame de prevenção de saúde para seus motoristas a cada ano, pois, segundo ele, a carga de trabalho é muito excessiva, o que contribui para o desencadeamento de estresse e acidentes. Como bem disse o doutor Paulo Douglas, não é hora da CUT tomar uma postura
não é, vou ler como está aqui, como disse o Dr. Paulo Douglas, não é hora da CUT tomar uma postura pública, definitiva, oficial, contrária à mudança da lei? Ponto de interrogação, claro, ele está perguntando. Que ele espera que a CUT tome uma postura oficial, para que não fique nenhuma dúvida, né, quanto à posição da CUT em relação à proposta que está vindo da Câmara. Por fim, o cidadão solicita uma fiscalização maior no cumprimento do horário de trabalho e na reposição de horas extras, adicional noturno e descansos semanais. Solicita ainda melhores condições de infraestrutura nas rodovias, principalmente no estado do Pará e Tocantins, que está um abandono total. Reclama que todo ano é feito os reparos nas rodovias, que considera desperdício de verba pública, pois os asfaltos são de péssima qualidade. Informa que pode provar a situação e a forma de como o asfalto é feito. Ele reclama que é feito lá os tapa-buraco, usando material de pouca qualidade, para no outro ano ter que fazer tudo de novo. Então, essas foram inúmeras pessoas, eu não li o nome de todos, mas fui lendo aqui o que eles disseram. Agora, nós vamos voltar aos nossos convidados, para que cada um deles possa, durante 5 minutos, expressar o seu ponto de vista, não só sobre a audiência, mas também sobre os questionamentos que vieram tanto do plenário como a todos aqueles que aqui eu li. Mas antes de passar para o próximo, eu só vou ler aqui já, para que, se alguém quiser comentar, os que faltam falar. Precisamos ainda de mais investimento no transporte público, como a construção e expansão das linhas de metrô, mais valorização dos motoristas e cobradores de ônibus, construção e revitalização de ferrovias pelo país. Outra, motorista é motorista, é uma única profissão. A relação de trabalho é outra história. As linhas mestras da profissão são únicas, sendo que a cada espécie de relação de trabalho há, sim, claro, estou lendo aqui, as suas particularidades. A regulamentação profissional é única. Reconhece que há diferenças, que na regulamentação isso possa ser ajustado. E aqui também é urgente, é necessário uma política de Estado nacional sintetizado num SUS do transporte coletivo rodoviário urbano. Vamos ao senhor Fernando Araldi, Ministério da Cidade, por favor.